Fala, meu povo, tudo bem por aí? Tô aqui debaixo desse solzão da Califórnia, mais especificamente em Mountain View, que é a terra do Google, para falar sobre ele, sim, o Google I/O. Estamos encerrando a cobertura, foram 2 dias bem intensos por aqui, quase não consegui dar as caras, mas vocês viram que só de Keynote foram 2 horas, no último dia 10, na quarta-feira, que vocês acompanharam pela live do Loop. Mas eu queria trazer um resumão do que eu vi por aqui e do que rolou aí também na live que vocês viram, mas queria destrinchar um pouquinho mais. Afinal, tive a oportunidade de participar de várias mesas redondas com alguns executivos, inclusive um painel com ele, o CEO do Google, Sundar Pichai. A gente pode fazer algumas perguntas e eu queria bater esse papo aqui com vocês. Mas bora para esse resumo. Começar falando sobre, óbvio, produtos. A gente sabe que os produtos Pixel não chegam no Brasil e eu fui atrás disso aqui e não tem nenhuma previsão. Eles não falam nunca, mas também não falam que existe uma previsão, estão pensando, enfim, sem novidades por enquanto. Mas o que a gente viu por aqui foi o Pixel Fold, que saiu hands-on, mas também teve Pixel 7a e o Pixel Tablet, que já tinha sido falado há muito tempo pelo Google e só agora vai começar a ser vendido. E aí eu explico pra vocês por que eu não consegui fazer todos os hands-ons. Bom, basicamente eu tive 1 hora pra dar uma olhada em todos os produtos e almoçar para sair para outro compromisso. Ou seja, eu e toda a imprensa estávamos disputando o mesmo aparelho, só que eu só foquei no Fold, afinal é o mais diferente que a gente tem por aí. Isso quer dizer que a gente não vai falar do 7a? Não consegui ler ainda, mas estou tentando chorar, vai que até o final da viagem rola. Enfim, esse é o motivo que a gente não conseguiu colocar a mão em todos os produtos. Aliás, coloquei as mãos, mas não consegui gravar os vídeos, afinal tinha que olhar, absorver e ainda gravar. Mas esse é o ponto. Vamos lá. Pixel 7a, muito parecido com o que a gente já viu no 7 Pro, uma versão um pouquinho mais barata, por $499 aqui nos Estados Unidos, que é o mesmo preço do Pixel Tablet, que é um tablet bem legal, que tem uma dock station de carregamento, que ele vira como se fosse um Google Home parrudão ali. Achei bem interessante para quem pode comprar aqui nos Estados Unidos. E o Pixel Fold, que vocês podem ver o vídeo com hands-on com mais detalhes, custa $1.799, o mesmo preço que foi lançado o Galaxy Z Fold 4, e lá vocês podem ver mais detalhes. Outro grande assunto é o Bard, a inteligência artificial do Google que chegou para concorrer com o ChatGPT. Chegou não porque ele já estava aí, mas ela é um pouco mais fechada, digamos assim. A novidade do Google I/O é que agora ela foi expandida para mais de 180 países de língua inglesa e também vai suportar o japonês e o coreano. Curiosidade, não está funcional em nenhum país da Europa que fala inglês e a gente sabe que isso envolve muita questão de regulação e óbvio que o Brasil está de fora, até porque a gente sabe que essa questão de regulação também implica a gente, enfim, não tivemos grandes esclarecimentos sobre isso, apenas que o próprio Sundar Pichai falou pra gente, inclusive no painel, que o Google está trabalhando aí para tentar se adequar às regulações e aos governos. Então não temos Bard por enquanto no Brasil. Outro tema que tinha expectativa era o Android, mas ele não foi muito falado não, viu? O Android 14 está batendo aí a porta, mas o que a gente viu por aqui foram novidades de wallpaper, basicamente. Vai ter inteligência artificial também, que você vai poder usar para gerar uma imagem exclusiva, enfim, mas a gente está falando aí de Pixel e só futuramente talvez outros aparelhos recebam. Mais um ponto de bastidor bem legal é que eu tive um papo direto, assim, one-on-one, na verdade 2-a-1, que tinha eu, o outro brasileiro, o Gabriel, com a gente, que bateu um papo com o vice-presidente do Android, que é o Samir. E ele quis saber muito sobre o mercado brasileiro, como que a gente enxerga o Android, quais são as marcas mais proeminentes. Foi um bate-papo muito legal, que foi mais para esclarecimento, não trouxe grandes novidades ou grandes segredos, mas foi legal, a gente marcou presença do Brasil ali com um cara, uma grande cabeça ali por trás do Google, então foi bem bacana. Outra novidade que vai chegar para o Android também, que usando a inteligência artificial, é a Magic Compose. Basicamente, ele vai te dar sugestões de mensagens quando você usar o Google Mensagens para você mandar, por exemplo, eu quero mandar uma mensagem engraçada para o meu amigo avisando que eu vou chegar atrasado. Ele te dá uma sugestão, mas a gente perguntou inclusive isso para o Samir, para o vice-presidente de Android, e ele falou que a ideia não é que a pessoa converse com uma máquina, porque eu queria saber se eu vou estar conversando com uma máquina, eu sei que eu vou estar conversando com uma máquina, ele falou, não, a ideia não é essa. Vai ser uma sugestão de texto, se você tiver sem criatividade, mas você vai editar antes de mandar essa mensagem. Então não é uma mensagem 100% gerada por inteligência artificial. Uma novidade que em breve vem aí para o Android. Também falaram sobre Google Fotos. Vocês lembram daquela ferramenta de apagar que tinha no Pixel, apagar alguma coisa? Por exemplo, tem alguém passando aqui e aí na hora da minha foto ela foi capturada, eu quero apagar. O Magic Erase faz isso. É uma ferramenta que veio do Pixel e foi levada aí para o Google Fotos, quem assina o Google One, claro. Claro não, não é tão claro, mas você não sabia, ficar sabendo agora, você consegue usar essa ferramenta de apagar algum intruso na sua imagem pelo Google Fotos, se você for assinante. Uma novidade que vai chegar é que essa opção de edição vai ser aprimorada. A inteligência artificial vai ser aplicada ainda mais no Google Fotos, ou seja, você vai conseguir fazer outras modificações.
E vai seguir ali o mesmo caminho da borracha mágica. Vai ser lançado primeiro para o Pixel e depois para o Google Fotos. Então você vai conseguir mexer mais no céu, vai conseguir transpor um objeto de lugar. Parece bem interessante, pelo menos na demonstração foi, então vamos aguardar mais um pouquinho. E aí quando a gente fala sobre ela, a grande estrela do Google I.O., a inteligência artificial, Artificial Intelligence, AI. AI, generative AI, generative AI, generative AI, AI is AI, 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 AI. It uses AI to bring AI. Bom, vou falar aqui o viés do Google, tá? Eles bateram muito na tecla de que eles já usam isso há muito tempo e realmente a gente sabe que no Gmail você tem ali a opção de que ele sugere para você completar uma frase. Enfim, isso a gente já tem há algum tempo, mas as pessoas nunca associaram muito a inteligência artificial. Claro, vocês são um público um pouco mais fissurados por tecnologia, sabem disso, mas a gente sabe que o grande público não nota que isso é inteligência artificial. Então o Google fala que ele já trabalha com inteligência artificial aí nos seus produtos há muito tempo e agora o passo natural vai ser usar a inteligência artificial generativa, que é essa que a gente vê aí no ChatGPT, no Bard, que você pede alguma coisa, ele vai criar, seja código de computador, que o Bard, inclusive, vai começar... Código de computador, eu acabei de entregar muito minha idade, mas ok. O Bard agora também vai trabalhar com códigos, enfim. Agora o Google vai explorar mais essa geração de conteúdo, de imagem, não só de texto, dentro da sua inteligência artificial. E aqui eu trago 2 pontos de destaque que eu achei bem interessante e que os dois vão poder ser acessados via Google Labs, que tem um site que eu posso deixar aqui para vocês na descrição, que você se inscreve, tem uma lista de espera e você vai poder testar essas ferramentas novas do Google. Essas duas que eu vou falar agora. São novidades para o Workspace, que a gente fala aí de Google Docs, Google Sheets, Google Planilhas no caso, Google Slides e também para o Search, que busca foi uma coisa que me chamou muita atenção aqui e eu vou explicar por quê. Começando pelo Workspace, você vai conseguir testar essas ferramentas no Google Labs e futuramente vai ser lançada para todo mundo. Basicamente você vai conseguir, por exemplo, está criando uma apresentação, você vai lá no Google Slides e quer ilustrar essa apresentação. Você vai poder buscar ali, como a gente já faz no Bing, por exemplo, criar uma imagem com os detalhes que você pediu, da forma que você pediu, e você vai usar essa imagem já dentro do seu slide. Mas aí você também pode pedir uma sugestão do que colocar nesse slide. E aí ele vai te sugerir, por exemplo, coloque alguns tópicos de fala. Enfim, sugestões mais alinhadas com um design ali que a gente já conhece do Google, com uma interface mais amigável que a gente já conhece do Google. Basicamente, a gente sabe que muitas extensões já fazem isso para o Chrome, por exemplo. Então o Google quer trazer isso de uma forma nativa e, consequentemente, mais simples para o usuário. Então, fica aí a dica, esse é um ponto que eu acho que vale muito a gente observar, que pode facilitar o nosso dia a dia. E aí o segundo ponto, que é muito importante, não foi tão esclarecido assim, mas eu tentei conversar nos bastidores com os executivos, que é o Google Search. A busca do Google vai mudar muito com a inteligência artificial. É uma nova versão do Google, basicamente, que a gente vai ver e que vai estar disponível em breve para quem quiser testar nesse Labs que eu falei para vocês. A grande mudança é que a IA generativa, que é essa que cria o conteúdo que eu disse, vai fazer o quê? Vai fazer um resumo da busca que você fez. Você procurou como plantar uma árvore, que seja. Ele vai trazer para você um bloco logo na primeira parte, logo na sua cara ali, óbvio, depois dos anúncios, né? Ele vai trazer para você uma lista de respostas não direcionadas para o site. Se você clicar, você vai expandir, vai conseguir ver de onde ele tirou aquela informação. Ele não vai gerar do nada essa informação, isso é importante, tá? Ele vai usar a base que já existe na internet para poder trazer essa resposta. Mas isso faz o quê? Reduz o interesse pelo clique, ou seja, como que os grandes publishers, os grandes sites vão lidar com isso, porque a gente fala muito sobre clique, né? Enfim, vamos ver como que isso vai acontecer, é uma grande mudança aí para os sites, que eu quero saber como que eles vão lidar com isso. O Google disse que está pensando no usuário e não quer nem saber disso. Eu acho que não ia saber a resposta, afinal, os sites trazem dinheiros para eles, né? Então, enfim, vamos ver como que isso vai funcionar na prática. E um segundo ponto é que vai ter um novo recurso chamado Perspectiva, que basicamente vai trazer para o search, para a busca, resultado de influenciadores, por exemplo, seja do YouTube, seja de alguma outra rede social, para responder aquela pergunta, porque às vezes um vídeo curto vai trazer uma resposta mais direta para o usuário. Vocês entenderam porque eu tô falando que isso vai mudar muito o game das buscas, a forma como os sites de notícia lidam. Enfim, quero ver, fiquei muito interessada para tentar entender como isso vai funcionar, mas ainda está em fase de testes. O Google mesmo diz que ainda pode bater muita cabeça, porque a gente questionou no painel com o Sundar Pichai, por exemplo, como que eles vão saber que é fidedigna aquela informação que a pessoa está falando, já que é uma pessoa falando sobre isso. Teve uma resposta de que uma base de influenciadores, jornalistas de confiança vai ser criada, o Google vai entender isso, mas eles mesmos admitiram que vão bater alguma cabeça ainda para melhorar esse sistema.
Mas e aí, o que vocês acharam desse resumo? Conta aqui nos comentários o que vocês querem saber mais, a gente pode aprofundar mais esse papo pelas redes sociais ou quem sabe aí numa live, no Loopcast. Bom, encerro por aqui minha cobertura do Google I.O. Foi muito corrido, não foi má vontade de trazer conteúdo dos produtos que vocês gostam tanto, foi falta de tempo mesmo, tá? Mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tô indo, Brasil!